Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva deste sábado. O nosso convidado é o delegado Rubens Recalcati, que assumiu recentemente uma cadeira como deputado estadual. Me acompanham aqui na entrevista o jornalista Roger Pereira, do Paraná Portal, e também o nosso repórter aqui da Band Curitiba, Bruno Henrique. Sejam todos bem-vindos à mesa. Um bom dia, delegado. Bom dia. Delegado ou deputado agora? É deputado ou delegado Recalcati. Tem que preservar o nome, né? É delegado verdade. Recalcati. Vamos lá, mesa aberta, fiquem à vontade. Deputado, vamos começar com a questão mais polêmica, né? Todo mundo noticiou aí na semana passada, tomou posse um deputado que recentemente foi preso, né? Que é acusado de homicídio. Queria dar o espaço aí para o senhor esclarecer, né? Em que pé está esse processo e o que aconteceu, né? Na abordagem, né? Que acabou na morte do assassino do prefeito de Rio Branco do Sul. Veja bem, esse processo ele está tramitando, ele está lá em Rio Branco do Sul, na justiça de lá. Nós já acompanhamos algumas oitivas no início do mês de abril, lá em Rio Branco do Sul. E teria uma audiência nossa agora para o dia 18 de maio, mas, face a minha subida para a Assembleia Legislativa, esse processo sobe para o Tribunal de Justiça. Então, agora vai ser comunicado à Justiça de Rio Branco que, com a minha ascensão a deputado, esse processo tem que ser encaminhado pela Justiça de lá ao Tribunal de Justiça aqui de Curitiba. O processo tramita, eu quero esclarecer uma coisa bem importante. Em primeiro lugar, que eu não sou bandido. Em segundo lugar, que eu sempre preservei a lei, respeitei ela, até porque eu represento a lei, não é? E representava a lei como policial. E hoje, como político, mais ainda também, não é? Então, houve um confronto, repito, é um confronto. O que passaram para a sociedade, para a imprensa, foi um dado tirado de declarações prestadas por indivíduos que eram parentes e que eram menores, que não podiam nem estar lá prestando isso, do sujeito que morreu no confronto. É evidente que eles não vão falar a verdade do que aconteceu. Eles vão dar a versão deles. Eles disseram, não, porque o Recalcati derrubou o cara, pisou e algemou. Mentira, não existe isso, eu jamais faria isso. Então, não posso até me adiantar muito, porque tem um processo e eu prefiro não falar muito. Mas o que aconteceu foi isso. Eu quero só falar uma parte que é importante, que só com isso que eu vou falar, vocês já podem tirar as conclusões de tudo, o resto do que falaram. Então, comentaram lá, quando noticiaram, quando eu fui preso, e noticiaram lá que o delegado algemou o cara e matou ele. Resultado disso, a promotoria pediu a exumação do corpo lá em Rio Branco do Sul e foi fazer essa exumação numa sexta-feira à tardezinho, final de tarde, início de noite já. Mas chovia muito, puxaram o caixão lá, abriram o caixão e a promotora falou pro moço do IML lá, disse, veja se tem marca de algema. Ele pegou, olhou, puxou, olha, doutora, não tem nada, mas aqui não dá pra gente ver direito, tá chovendo, a senhora tá vendo, vamos levar pro IML. Aí ela concordou, foi no IML. Aí estava lá quem no IML fazendo a exumação? Doutor Gebran, morto, infelizmente, um grande médico, conhecedor profundo das praxes legais, do médico legal. E ela falou, o senhor veja se tem marca de algema. Ele falou para o auxiliar lá, o senhor erga o braço, vira aí, mostra aí. Doutora, não tem marca de algema. Ela foi, assim, muito radical. Tem que ter marca de algema. Doutora, mas não tem. Então, pronto, não tinha marca de algema, porque eles afirmaram veementemente isso na imprensa, que o cara tinha sido algemado. E não foi. Então, por aí, pronto. Esse é o que diz tudo o resto que falar. Deputado, o senhor com outros policiais também, né, a gente teve um indiciamento. Como deputado estadual, o senhor deve auxiliar eles na defesa agora como deputado também nesse processo, doutor? Nós estamos juntos na defesa. Os nossos advogados são para todos os integrantes, tanto para mim quanto para os meus policiais que lá estavam comigo. E eu jamais deixaria eles de lado. Como deputado, eu não vou poder fazer mais nada por eles do que aquilo que está sendo feito pelos nossos defensores, que eu vou dizer que é a equipe do doutor Daledone, que é o nosso patrono jurídico nessa situação. Então, não tem, nós estamos muito bem
acompanhando a nossa defesa e o nosso processo na situação. Agora, só para a gente até finalizar, isso que gerou bastante estranheza, né? Porque, de uma maneira ou outra, você já foi cotado diversas vezes para ser secretário de Segurança Pública do Paraná. Respeitado na polícia. Quanto tempo de polícia? Não vai revelar a idade. 38 anos. 38 anos de polícia. Eu fiquei 15 anos, Douglas, como detetive. Aí, um pouco antes dos 15 anos, eu fiz a faculdade de Direito, terminei, fiz o concurso para delegado, passei, fiquei mais 23 anos como delegado de polícia. Então, eu tenho 38 anos de polícia, não é? Tenho mais 10 anos ainda fora, né? Então sobra muito tempo. Então, temos aí, né, um perfil diferenciado, cotado para ser secretário, 38 anos de polícia, temos respeito nas classes, isso aqui, e de repente a gente viu você preso. E com uma carreira aí toda que, para ser bem sincero agora, assumir a vaga de deputado é renascer, porque nenhum político arriscaria, nesse momento, colocar o senhor como secretário de Segurança por medo da pressão popular. O que significa para você assumir hoje a Assembleia Legislativa e ter mais poder de mudança? Deixa eu te falar um pouquinho antes, você colocou algumas coisas muito bem colocadas e muito importantes aí, que eu acho que é importante. Então, eu tenho um passado policial, todos vocês sabem, eu fui um polícia linha de frente, eu sempre estive lá, tendo com o Bruno local de morte 3 horas da manhã, sábado à tarde, domingo de manhã. Então, isso fez um trabalho meu importante. E eu me dediquei muito, deixei minha família de lado, deixei amigos de lado para me dedicar à minha profissão e ao trabalho policial. Eu me arrependo disso? Não. Faria tudo de novo se preciso fosse, sabe? Mas aí se coloca uma situação. Valeu? Será que valeu tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu me dediquei ao Estado, à sociedade, a bem atender as pessoas, a bem encaminhar o trabalho policial? Será que valeu? Valeu. Não me arrependo. Valeu que tem um reconhecimento da população e da sociedade. Se vocês saírem comigo na rua, vocês vão ficar abismados, porque todo mundo me cumprimenta. Muitos param e vêm, querem me cumprimentar, me dar um abraço, e doutor, nós estamos com o senhor, nós sabemos que o senhor não é bandido. Então, é isso. Agora, como eu me sinto ser deputado? É evidentemente uma reviravolta total na vida. É uma outra vida. E eu me sinto muito bem e tenho certeza absoluta que vou fazer um trabalho, a meu ver, importantíssimo dentro da Assembleia. Importantíssimo por quê? Porque eu tenho esse conhecimento da segurança pública, dos problemas da sociedade com o crime. Eu tenho o conhecimento das tratativas, tanto com o bandido, tanto quanto com as pessoas de bem. Então, tudo isso vai me ajudar muito na Assembleia. E eu tenho certeza que eu vou dar tudo de mim lá e espero não decepcionar as pessoas que acreditaram e que votaram em mim. No Brasil, a gente vê crescer, doutor, a presença de figuras da segurança pública na política, né? A gente vê delegados, apresentadores de programas policiais da PM, apresentadores sendo eleitos. E com um discurso de intolerância ao crime, um discurso de uma punição radical aos bandidos. Queria saber se no teu mandato a regra bandido bom é bandido morto também vai funcionar. Não, a tua colocação é bastante interessante, Rosa. Primeiro, eu sou extremamente legalista, sou extremamente respeitador das regras legais, das regras do jogo. Eu não posso chegar lá e dizer bandido bom é bandido bom, não. Se tem que ser preso, tem que responder pelo crime. Agora, eu não posso sair dizendo que vão matar. Agora, não concordo também com o bandido. Se ele tiver que ir para a cadeia, ele tem que ir para a cadeia. Agora, também, tem indivíduos que ele comete tanto crime que ele chega a um ponto que você olha para eles, não, esse bandido não merece mais viver. Esse não pode mais viver. Aí eu até parto para uma situação bem mais radical. Será que nós teríamos que ter pena de morte? Talvez sim. Em determinadas situações, talvez sim. Alguém aí diz, mas vai morrer inocente. É difícil morrer um inocente, por quê? Primeiro, porque chegar a uma pena de morte, você vai ter uma série de fases processuais, investigatórias e tal. Então, você só... Evidentemente que o legislador, ele teria que pensar numa situação dessa, só o cara ir para lá
decorrido todos os recursos, todos os meios, e se houver alguma dúvida, jamais fazer uma coisa. Mas é situações de ilação que a gente tira, não é? O centro da cidade foi apontado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública nesse ano como o local mais violento da cidade de Curitiba. A gente teve um aumento em casos de furtos e roubos, a gente ainda teve situações de homicídios. O senhor tem 1 ano e meio de gestão como deputado estadual. Tem como fazer alguma coisa na Assembleia para mudar esse cenário hoje? Tem. E eu pretendo fazer. É evidente que nós temos que ter aquele discurso, temos que dialogar com as polícias, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, que hoje é um ente de segurança muito importante e que está abraçando a segurança legalmente, porque foi dado a ela esse poder de polícia também, não é? Talvez eles tenham que se preparar um pouco mais, se reestruturar um pouco mais para fazer aquele trabalho preventivo. Como que se vai diminuir o crime no centro da cidade, que hoje, infelizmente, é um local difícil. Você facilitar, as pessoas passam, assaltam a senhora, assaltam a moça, assaltam você, então tem que ter muita cautela. Mas você pode fazer, mas precisa ser feito um trabalho grande preventivo, presença policial na rua, e a inteligência também, trabalhar com os setores de inteligência da polícia. Começar a levantar onde é o crime, que local que foi, como que foi, característica do indivíduo. E tem um trabalho técnico importante, gente, que não vem sendo feito, ou se vem sendo feito é muito pouco. Até ouvi uma pessoa falando hoje numa rádio também. Hoje nós temos uma tecnologia dos telefones, não é? Então os telefones hoje têm localização. Os telefones têm uma técnica que você pode saber onde ele está, ou rastrear o telefone. A polícia precisava ter estrutura para fazer isso. E eu vi hoje uma moça falando, roubaram meu telefone, e eu fui lá na polícia, falei que tinha localizador, a polícia não fez nada. Então, a polícia precisa fazer mais também. Porque o cidadão depende, ele é órfão de pai e mãe nessa situação, ele vai depender de quem? Se eu estou lá no 1º distrito, como eu fui delegado lá, que você sabe também, a pessoa chegava lá, se eu estivesse por ali, eu mesmo chamava, vem cá, faz o BO aqui, o que tem? Tem isso e aquilo, vem cá, vamos para o cartório, vamos ouvir você, já chamavam a equipe e vamos atrás. Então é isso que precisa ser feito e tem condição de diminuir, sim, Bruno. Agora, Recalcati, a realidade, a gente vê aí tantos casos de policiais desvalorizados, sem equipamento. Você acha que é isso que acaba desanimando ele? Uma vez, começo 1º ano, o cara tá no gás. De repente ele começa, prendi o cara, respondi um processo por causa disso. Fiz não sei o quê. O que desanima o policial hoje? Como que a gente pode mudar isso? Douglas, muito bem colocado também isso. Esse é o grande motivo hoje do recuo dos policiais. Os policiais recuaram, eles estão com receio de trabalhar. Por quê? Você falou bem, porque ele vai lá, prende o indivíduo, aí não sei o quê, de repente na prisão ele teve que usar de força, que tem que usar de força, não pode ir mole também, que senão ele morre. E está aí o exemplo de quantos policiais são assassinados. Rio de Janeiro, hoje, só esse ano já foram mais de 60, se eu não me engano. Então isso não podia morrer um policial. Então o que aconteceu? O policial ele vai lá e hoje tem uns gaiatos que não entendem de nada e filmam a cena e jogam lá na imprensa. Veja só a brutalidade do Recalcati, chutou o cara, bateu, não sei o quê. E o policial, às vezes, lutando com o cara para pôr uma algema, gente. Não pode. Então, isso é o que aconteceu. E como mudar isso? O que é preciso ser feito? Respeito ao policial, resgate do valor do policial, resgate das instituições policiais, Polícia Civil, Militar, guardas, resgatar isso. Esse é um dos meus focos principais, a valorização do policial, o respeito ao policial e o resgate das instituições. E a reestruturação das polícias, né? Vocês sabem quantas delegacias de polícia nós temos aí que estão caindo aos pedaços, que não servem nem para ser delegacia, gente. O senhor falou agora na valorização do policial, e foi também seu discurso de posse, a valorização do policial. Também. O senhor é um servidor público de carreira. O seu partido é um partido da base do governo do Estado. O governo do Estado está num litígio com os servidores. Sim. Por causa do ajuste fiscal que ele precisou, ou alega ter precisado implantar no Estado. Sim. Cortando alguns reajustes de servidores, mexendo com a aposentadoria dos servidores no ano passado, né? Queria saber como vai ser a sua relação com o governo do Estado, a defesa do servidor, a defesa do policial, ao mesmo tempo esse conflito de interesse. Interessante a sua colocação também, Roger. Veja bem, qual é a minha situação? Hoje eu fui para a Assembleia
Em princípio, eu estou independente. Em princípio, ninguém me chamou para conversar comigo para dizer, o senhor é da base do governo, nós queremos o senhor na base do governo. Então, ninguém me chamou para isso até agora. Ninguém falou isso. A hora que me chamarem para ser da base ou não, eu vou verificar se é, como é que se diz, se é favorável a mim ou não. Mas uma coisa importante, eu sempre vou ficar do lado do servidor. É evidente que tem situações que você tem que avaliar, que talvez não seja ideal para o servidor, e talvez o servidor não entenda. Então, é mais ou menos por aí. Eu não vou ficar contra o servidor, porque eu sei o que é o sofrimento do servidor e a luta dele para conseguir alguma coisa. E ser da base ou não, isso ainda vai ser discutido. O senhor falou agora há pouco, são quase 40 anos dentro da Polícia Civil do Estado do Paraná. O senhor pede aposentadoria e se dedica exclusivamente à política, delegado? Estou avaliando, possivelmente é uma coisa que pode acontecer, o meu pedido de aposentadoria, até porque eu tenho, como você falou, eu tenho 38 anos de polícia. Eu estou com 68 anos de idade. Voltar hoje, eu voltaria, mas eu queria voltar lá para uma linha de frente. Uma delegacia de homicídios, uma força de roubos, um COP, coisa de dinamismo, entendeu? Delegacias que tenham movimentação. Mas com o que aconteceu comigo, com tudo, o Douglas falou no início da nossa entrevista aqui, que não me chamariam mais para ser um secretário ou para ser qualquer coisa por causa disso que aconteceu comigo. Ele está certo. As pessoas, todo mundo hoje tem medo. Se eu fosse um governador, eu chamaria o Recalcati para ser secretário, independente do que houve ou não. Ele tem que saber que eu não sou bandido e que eu sou inocente. Então, se ele sabe disso, ele tem que me chamar. Então, mas é essa história, né, Bruno? Difícil você... Mas possivelmente eu parta agora para essa nova caminhada política, porque eu sei que eu vou me dar bem e que eu posso fazer muita coisa nessa nova caminhada. E o caminho é a reeleição como deputado estadual? O seu partido aqui agora tem Ratinho Júnior, tem lideranças que podem dar um coeficiente de votos muito bons para o partido, até ter candidato próprio ao governo. O caminho é esse? Eu acho que o caminho é esse. Eu estou nesse partido, que é o PSD. Em princípio, eu me dou bem no partido. É um partido bom hoje no Brasil. E evidente que agora, se eu estou saindo da linha de polícia, estou partindo para a linha de política, assumir este mando na Assembleia Legislativa, é claro que eu tenho pretensão futura de sair novamente candidato, não é? Então, essa caminhada, ela é para frente, agora não é para trás. Vou rapidamente para o intervalo, então, e a gente já volta com a entrevista coletiva deste sábado, recebendo o delegado e deputado Rubens Recalcati. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva deste sábado, recebendo aqui o delegado Rubens Recalcati, que assumiu aí uma cadeira de deputado estadual. Me acompanham aqui na mesa jornalista Roger Pereira, do Paraná Portal, e também o repórter Bruno Henrique, aqui da Band Curitiba. Bruno, que inclusive, né, delegado Bruno e eu mesmo, né, a gente já fez muito jornalismo policial. Muita coisa. Já cruzamos muitas madrugadas por aí. E eu digo, hoje em dia, o Bruno mesmo está no Band Cidade, pouquíssimo faz de plantão policial. Eu também estou com Operação Lava Jato, sim, delegado como deputado estadual, mas com certeza dá saudade daquele tempo, né? Sem a correria da madrugada é boa, né? Muito bom. Foram quase 10 anos como repórter policial e eu nunca vi um delegado em todos os locais de crime como delegado acompanhava de perto tudo isso. Qual é a importância, delegado, de uma autoridade ir até o local como o senhor, como a gente não vê hoje? Por que um delegado precisa ir ao local de morte? Bruno, para mim é muito importante por alguns motivos. Eu vou citar alguns motivos por que é importante. Primeiro, eu, como delegado de polícia, eu visualizei a cena do crime. A cena do crime é a palavra mais bonita que tem nisso aí. A cena do crime. Quando você fala cena do crime, você está vendo uma cena de crime. Um corpo, um monte de gente, um corpo coberto, policiais militares, os policiais vigiando, peritos. Então, para mim, é muito importante a minha presença lá. Por quê? Porque eu vou chegar, eu vou ver a situação, eu vou tomar conhecimento do que aconteceu
objetivamente. Eu não vou ler um papel que o investigador vai escrever para mim com as palavras dele. Eu vou ver a situação. Eu vou ver o indivíduo morto, qual que era o perfil dele, como que ele estava vestido, como que ele, qual é a idade dele. Eu vou conversar com os policiais militares que chegaram primeiro no local, o guarda municipal, ou um vigilante, que muitas vezes acontece. Ou às vezes eu mesmo já cheguei primeiro em local de morte, né? Eu mesmo cheguei em primeiro, antes de qualquer um outro. E vou visualizar. Eu vou ver ali um parente do morto, um pai, uma mãe, um irmão, extremamente nervoso e que está chorando. E eu vou lá e cumprimento ele, escuta, vem cá, vamos conversar. Ele vai me falar tudo, porque ele está na tensão e ele não está preocupado com o que ele vai falar. E esse é um momento importante, porque amanhã ele não vai falar aquilo que ele poderia falar nesse momento para mim. E esse são fatos importantes. Segundo, eu vou andar ali no meio das pessoas e eu vou ouvir os comentários das pessoas. As pessoas que não me conhecem, quando eu não faço isso, eu peço para um policial fazer isso. Então você anda lá atrás, o pessoal não te conhece, e ele ouve as pessoas comentando. E ele vai ouvir coisas que você não vai ter ali, que ninguém vai falar, e que de repente você vai saber. Então, isso é importante. Um outro fato mais importante que eu vejo da minha presença, da presença do delegado local, mas ele tem que fazer isso que eu estou falando também, senão não adianta, é você dar um conforto para aquele familiar, é você dar um abraço para aquele pai, para aquela mãezinha que está ali desesperada, que está ali chorando, e você, polícia, chega lá, olha, um polícia fumando em cima do corpo e tal. Aí aparece um policial que vai lá e pega a mãe pelo braço e diz, vem aqui. A senhora mora onde? Eu moro lá naquele barraquinho, lá na favela. Vamos lá tomar um café? E eu ia lá, você sabe disso. E isso faz a diferença. Isso é importante, entendeu? Então, essas coisas que fazem a diferença. Outro detalhe importante, eu já sei quem eu vou levar para a delegacia para ser ouvido. E eu já vou levar, Douglas, naquele momento. Eu não vou intimar ele daqui uma semana, eu vou mandar ele amanhã lá. Vamos comigo na delegacia, eu já vou tomar a declaração dele, eu já vou adiantar o meu inquérito. Tudo isso é a importância da tua presença lá. A gente teve na própria delegacia de homicídios, quando estava à frente de lá, uma frente para crimes antigos, crimes não solucionados. Os homicídios ainda não resolvidos. Deu certo ou não deu certo? Muito bom, Douglas. Obrigado até por lembrar disso. Esse foi um trabalho que eu fiz no homicídios, eu fui encarregado dessa investigação, e nós pegamos todos os crimes de homicídios que tinha lá na delegacia de homicídios até o ano de 2007. Então, veja bem, até o ano de 2007, eu estava lá em 2010. Então, imagine você, nós tínhamos inquérito parado lá de 1900 e alguma coisa. Eu peguei com 3.600 inquéritos, resolvemos casos fantásticos que estavam parados lá, e quando eu saí de lá, de 3.600 inquéritos, entreguei com 700 inquéritos. Não que eu investiguei todos os inquéritos, mas inquéritos que estavam lá com 10 anos, que não ia chegar a lugar nenhum, conversamos com a promotoria inteligentemente, não anda para nós que nós vamos ver. E foram encaminhando a guarda esse arquivo, se tiver qualquer problema, ele é resgatado. Peguei um inquérito lá, bem rapidinho, quero contar para vocês, de um jovem japonês que foi morto na Água Verde. Acho que foi... Eu lembro desse caso. Lembra da música, né? Isso. Estava dançando, ouvindo música, o morador se... Não é esse. Esse ele estava transitando, acho que na Avenida Água Verde, ele estava com um carro turbinado, e ele tentou passar um Paraty também turbinado. Mas quando ele passou, quem estava nesta Paraty eram 2 homens e uma mulher. Só que o cara que estava na Paraty era bandido. E ele não aceitava que ninguém ultrapassasse ele. E o japonês atravessou, o cara, quando ele atravessou, ele acelerou a Paraty, ele postou do lado, ele atirou, acertou aqui no moço. O moço caiu, bateu o carro lá, outra pessoa perseguiu. Fazia 5, 6 anos que esse inquérito estava parado lá. E eu peguei o inquérito, fomos lá, vamos investigar, fui lá e descobri tudo. Então, isso, a família, quando eu liguei para a família, para avisar para a família, olha, eu queria que vocês viessem conversar comigo aqui, eles disseram, não, nada, vamos. Mas quem está falando? É fulano. Não acredito, desligou o telefone. Que é porque eles ligaram de volta. Quem está falando? É fulano. Eles não acreditaram. Aí um dia eles disseram, agora está resolvido, quero de vocês. Doutor, nós podemos ir a família toda? Eu disse, pode. Foi umas 10 pessoas lá para
para ver, eles não acreditavam, né? Então, esse é uma importância de resgatar a polícia. O trabalho de investigação bem feito para mostrar resultados. Agora, doutor, rapidinho, a gente está meio sem tempo. Você teve muito próximo também, estudou o caso Raquel Genofre. Sim. Tem solução? Tem como? Ou hoje em dia a gente já tem pouca esperança? Perdeu muita linha de investigação. Crime em 2008, 3 de novembro de 2008. Perdeu muita linha essa investigação, perdeu muito tempo. Mas eu mesmo, estando fora da linha e estando fora da homicídio, recebi uma informação importante, no ano retrasado, e eu achei importante aquela informação. E eu fui lá, passei para a delegacia para eles investigarem, aí até cobrei algumas vezes eles, como é que tá, tal, não sei como é que tá. Mas todo crime bem investigado se descobre. Última pergunta. Deputado, para marcar, desculpa, para marcar esse 1 ano e meio, essa sua passagem pela Assembleia Legislativa, qual é o projeto do deputado Recalcati que o senhor quer ver transformado em lei? Muita coisa tem. Difícil dizer. Um projeto, o projeto que marcou a sua gestão. Eu acho que a reestruturação das carreiras policiais da Polícia Civil. Fazer mais concursos, trazer mais gente. Nós estamos com uma deficiência de escrivães enorme. Tem delegacia que tem um escrivão, delegacia que não tem nenhum escrivão. O escrivão, vocês que labutam na área policial, sabem que ele é uma peça fundamental dentro da estrutura policial. É ele que vai pôr no papel, ele que vai juntar tudo ali. Um dos meus pontos objetivos seria esse, a recuperação da estrutura pessoal da Polícia Civil, claro, caminhando isso lá para frente também, para a Polícia Militar, coisa parecida. Não temos tempo para mais nada, gostaria de agradecer então a presença primeiro dos jornalistas aqui, Roger Pereira e Bruno Henrique, e delegado Recalcati. Um prazer tê-lo aqui na mesa, um dos policiais aí, com certeza o policial mais empenhado que eu já vi em resolução de crimes, em 4 da manhã estar em local de crime, uma coisa admirável aí, mesmo com 38 anos de carreira, essa vitalidade aí de um adolescente. Parabéns. Obrigado, Douglas. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu sempre gosto de repetir nos últimos tempos que eu sou policial, eu não sou bandido. Está aí, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. O Entrevista Coletiva fica por aqui, mas você já pode rever. Acesse aqui paranaportal.uol.br ou busque o nosso canal do YouTube. Um ótimo final de semana para vocês. Até mais. Você pode rever também os outros programas aqui. Um abraço.